E muito bem, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, dessa vez num formato diferente, como vocês podem ver, ó, estou com as mãos aqui, porque hoje nós faremos um vídeo de unboxing, né? Vou tentar colocar ele aqui pra gente poder ver. Deixa eu ver, tá aparecendo mais ou menos aqui, mas é um unboxing meio bootleg, porque eu já abri, eu já abri ele aqui, né? No caso, o que tem aqui dentro desse pacote são dois mangás, né? Dois mangás que eu acabei pegando no Japão e eu quero compartilhar como que foi a experiência, né, de poder comprar essas coisas. Então, nesse vídeo eu quero falar onde foi que eu peguei, quanto tempo levou para chegar, se teve alguma taxa adicional que a gente teve que pagar, né, algum valor a mais, e também como é que funcionou a parte do rastreio, sem falar também quem fez a entrega. Tá, então no finalzinho, se der tempo, né, se o vídeo não ficar muito grande, eu acho que eu queria falar um pouquinho, né, sobre o mangá que está aqui dentro. Falando rapidamente aqui, essa é a minha primeira vez que estou fazendo algum tipo de importação? Não, eu já fiz isso algumas outras vezes, mas dessa vez são duas vezes seguidas no mesmo site, e no caso eu usei aqui o Manga Republic. É um site bem legal, ele tem um acervo bem interessante, tanto de títulos que estão um pouco mais populares, né, como Kagurabachi, você tem também Sakamoto Days, você vai encontrar aquele Kaiju Number 8, que até tem um canal no YouTube, né, que acho que o cara é um assistente do mangaka e ele faz os cenários lá, é muito legal de ver ele desenhando. Mas também você vai encontrar títulos clássicos, como Evangelion, Fullmetal Alchemist, One Piece, né, toda essa parte, né, o Big Three no geral. Então eu vou tentar me organizar aqui para ver como que eu vou fazer para poder abrir, ao mesmo tempo que eu não arrebento aqui as coisas, né, porque como vocês podem ver, o tripézinho está aqui do lado, se eu acertar ele pode tremer tudo aqui. Esse site ele é bem interessante, você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro nele, o que você faz é você adiciona o que você quer no carrinho, e aí quando você vai terminar a compra, que você coloca ali, né, toda essa parte dos dados. Uma coisa que é importante você sempre pensar em colocar é colocar o seu CPF, tá bom? Porque o CPF é o dado que eles utilizam na parte do aeroporto para poder encaminhar para você aqui o mangá, tá? No caso. Ele veio mais embrulhadinho aqui, é que quando eu abri para poder ver, que eu estava na curiosidade, eu falei assim, eu abri, então eu não lacrei ele da mesma forma, né? Mas você vê que ele vem muito bem embalado. Ele vem com duas placas aqui e tem também aqui essa parte de um adesivo, onde a gente consegue remover. Até a fita crepe dos caras é diferente, cara. Você acredita nisso? Deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que tá. Acho que tá aqui, ó. Tá fazendo um barulhão, né? Tomara que não esteja vazando aqui, essa parte, ó. Então a gente pode remover esse lacre inicial. E eu tô fazendo esse registro também no caso de você ter o interesse, né? Caso você tenha pensado assim, de repente, em pegar um mangá de fora. Existem vários lugares que dá para você pegar. Eu já cheguei a pegar pela Amazon do Japão também, mas eu gostei bastante desse site do Manga Republic. A gente pode tirar aqui essa primeira camada, né? Essa primeira layer aqui do plásticozinho bolha, que eu gosto de estourar depois. E aqui a gente tem uma segunda camada protegida aqui, ó, e tem até uma mensagem muito legal que eles enviam assim, né? Mostrando a equipe, mostrando o trabalho que eles têm com os mangás. Uma coisa que eu gosto bastante nesse site é que eles têm muito essa parte de quadrinhos mais antigos, sabe, mangás assim que já não estão mais disponíveis ou que foram publicados há um tempo atrás, que é o caso desse que eu peguei. Ó, agora fez um barulho. É bem legal essa fita, depois acho que eu vou usar para alguma coisa, vou deixar ela aqui do lado por enquanto. E aí o endereço, né, é verdade, tem que falar sobre essas coisas. O endereço você pode colocar em português mesmo, o site vai estar em inglês quando você fizer, mas você pode escrever ali em português porque é alguém do Correios que vai entregar, né? Então se for rua, a parte do logradouro, né, rua, apartamento, asa, né, tem essa parte de asa quando é em Brasília. E eu abri o lado errado, putz, eu abri o lado errado, deixa eu abrir aqui rapidinho. Essa é a minha primeira vez fazendo um vídeo desse tipo, então existe uma chance dele não ficar tão legal ou de ele não aparecer tanto
assim na tela, né? Sabe que eu tive essa ideia de gravar de última hora. Falei assim, acho que eu vou fazer um vídeo. Eu geralmente faço vídeos de jogos aqui, mas eu não estou nem conseguindo jogar direito. A gente pode remover aqui agora essa parte. É isso aqui, ó. E aí, como você pode ver, tem aqui essas duas plaquinhas. E olha só, né? Os dois mangás aqui, no caso, eles estão nesse formato Bunkobon, que chama, né? É um formato de colecionador. Você vê que o traço ele é muito legal desse mangá, é um traço antigo, mas é um mangá dos anos 2000 que mistura um pouco de ficção científica e também religião, né? Uma coisa bem legal que ele faz aqui. Como ele tem esse formato Bunkobon, você vê que ele tem aqui 3 volumes, né? Tem o volume da capa, mais esses 2 aqui. Então são 3 por cada livrinho. No total são 5 e tem um monte de páginas, tá? A qualidade disso aqui impresso é inacreditável. Esse mangá você consegue ver algumas imagens, né, dele quando você procura, às vezes, naquele site. Eu esqueci o nome dele agora. Tem uns sites que você consegue ver, Pinterest, né? Que tem várias páginas de quadrinho assim que você consegue ver. Mas quando você pega pra ver assim de perto, sabe? É diferente, é um pouco mais nítido. Você consegue ver um pouco mais os detalhes, é bem interessante assim. E no caso, a primeira vez que eu peguei foi o número 1, tá? Tem ele aqui, ó. Esse aqui é o número 1, muito louco a capa, né? Personagem bem daorinha aqui. A capa aqui, essa outra aqui é terrível, é tenebrosa a capa, né? E aqui estão os dois, então o número 1, o 2 e o 3. Uma coisa interessante sobre essa obra é que, eu vou falar depois, né, que tem algumas outras coisas pra gente poder ver aqui, mas basicamente nesses 3 aqui a gente tem toda essa obra original. Então, o nome desse mangá aqui é Koyani Kemono Doukokuso. Não? Doukokuso. Eu não sei falar a parte final. Tá? Mas é bem interessante, cara. Muito legal mesmo. Tá? Mas é bem violento também. Tá? Não recomendado aí para menores de 18, que é bem violento. É personagem sendo destruído de todas as formas que você pode imaginar. E tem também um pouco de boob action, né? Mas isso a gente vê depois. Qual que é o tamanho desse formato Bunkobon? Você vê que ele é um pouquinho menor, né? Eu vou afastar aqui um pouco esses dois aqui. Nossa, gostei muito, viu? Mas ficou muito legal essa aqui. Você vê que tem um monte de páginas, né? Tem aqui 1.000 ienes, era o valor dele na época, ele está mais em conta hoje em dia. Mas eu vou fazer uma comparação aqui, eu trouxe alguns mangás para vocês poderem ver isso de perto. Aqui a gente tem um mangá num formato um pouco normal, né? Que esse aqui é Real Bolt Samurai Girl, da época que os mangás eram um pouco mais baratinhos. Você vê que o Bunkobon ele é um pouco menor que esse tamanho. Inclusive o Bunkobon ele é menor também que o mangá Pocket, tá? Tem aqui o mangá Pocket do Naruto, que é da Panini, tá? Você vê que ele é... Eu bati aqui na coisa, né? Vê que ele é um pouquinho menor, né? Na largura você vê que ele é muito parecido, mas na altura ele fica um pouco menor. Tá? Mas é bem legal. Nossa, bem interessante mesmo. Tem também a versão normal, porque geralmente essa aqui é uma versão de colecionador, né? Mas tem também as versões normais que você vai ter num tamanho maior, né? E aí comparando com o mangá normal mesmo, né? O Tankobon normal, aqui tem Tenjo Tenji, né? Então no caso você vê que ele é bem menorzinho, tá? Mas tem mais página, tem bastante página, que tá em japonês, tá? O mangá inteiro tá em japonês aqui. Algum pagamento extra que eu tive que fazer, algum valor assim a mais, né? Nossa, um personagem bizarro ali, né? Os efeitos de caneta assim, animal que esse cara faz, cara. É uma floresta aqui no fundo, né? Bem interessante isso. Mas teve algum valor a mais que teve que pagar? Olha, teve 2. Eles têm um valor lá no site para compras abaixo de $60, né? Que você pode pagar para ter acesso a uma entrega mais rápida, sabe? Que aí você consegue até olhar mais informações assim da entrega. Eu gostei, eu peguei por essa parte. Tem um custo a mais ali de $10 que você coloca. E no total os 2 mangás eles saíram por volta aí de 170, contando já com essa parte, né? Com essa parte dos 10 a mais. Deixa eu trazer aqui o número 2 aqui pra gente poder ver. A gente viu um pouco mais o 3, mas não viu o 2. E não teve nenhuma taxação,
a mais, né? Porque livro, periódico e revista são materiais assim, para não colocar aqui, senão vai ficar muito violento, né? Se bem que aqui não tem. Ó, você vê o Buda aqui, né? Bem louco, né? Isso aqui, ó, muito legal. Mas livros, periódicos, revistas são isentos de qualquer tipo de taxa, tá? Quando ele chega na alfândega, se por algum motivo o seu livrinho foi taxado, você pode recorrer, porque não pode, né? Não pode taxar isso aí. Já tá no 83 já, né? Então, tipo, se taxar essas coisas aqui, aí vai para baixo, né? Vai para 70, vai para 60, vai saber lá o que vai acontecer. Um valor também que aparece na fatura é o IOF, então em cima desse valor ele cobrou ali próximo mais ou menos R$ 5,70, mais ou menos eu acho, que ele adicionou ali, né, um IOFzinho. Então é basicamente isso que tem aqui, né? Legal, cara. Depois eu vou dar uma olhada com mais detalhe aqui. Eu peguei esses mangás do Japão porque eu tô voltando a desenhar essa parte de mangá, né? Uma coisa que eu gostava de fazer quando era mais novo e que eu deixei de lado, né? Você começa a trabalhar com desenho, é engraçado isso, né? Você trabalha com desenho, mas não desenha todas as coisas que você quer. E aí faz mais ou menos uns 8, 9 meses que eu tô voltando a estudar, a ver toda essa parte. Inclusive, vai até ter daqui a alguns dias um evento chamado a Comic... Como que chama? Comic Business? Como que chama? Eu esqueci o nome. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você poder dar uma olhada. É o Comic Market Brasil. Tá? Esse evento vai ser bem interessante, ele vai ser voltado para essa parte de quadrinhos, produção, de mercado. Também vai ter ali algumas aulas e vão ter outros stands e outros artistas que você vai poder também ter acesso. Vou deixar aqui o site caso você tenha interesse em dar uma olhada, tá? Vai ser a primeira edição. Então, algo mais que dá para falar sobre esse processo desse Manga Republic? Deixa eu pegar aqui o número 3 enquanto a gente vai falando sobre isso. Tem a parte dos correios. Normalmente vai ser Prime Express, o nome da entrega. Então, Prime Express é um serviço dos correios que você tem. Então, você pode pelo aplicativo acompanhar e pode pelo site também. Uma coisa legal que você pode fazer é quando eles te derem o código de barra, você já pode tentar ver se já está disponível para você lá no site. Isso é uma coisa interessante, tá? Porque você tem que acompanhar o pacote, porque quando ele estiver saindo do Japão, você tem que registrar ele no seu CPF. Mesmo você informando para ele, eu gosto de informar separado, né? Informações adicionais lá, o CPF e o CEP. Mesmo você fazendo isso, você tem que fazer essa parte manualmente pelo site dos Correios, e é simples. Você coloca o número do pacote, né, que ele vai gerar ali para você, é L alguma coisa, com o final JP, ele vai gerar para você um código de rastreio. E aí quando você acessa ele, você já consegue vincular ao CPF quando você fizer o login. Tá? Na parte de logins ali, você vai em minhas importações e você já consegue, se não estiver aparecendo, você adiciona o número ali, que ele já vincula automaticamente, aí é só esperar. Tá? Leva mais ou menos uns 14 dias para chegar, 14 a um mês para poder chegar. E foi bem legal. E eu falo para vocês que foi uma experiência assim, bem divertida de fazer. Eu tenho também aqui um outro tipo de mangá, porque esses mangás assim que você vê no livrinho, eles são publicados, né, de forma semanal ou às vezes mensal em revistas como essa aqui, ó, como você está vendo, uma revista bem maior, né? E o curioso é que apesar de ela ser maior e ter muito mais histórias aqui dentro, ela é bem mais em conta. Você vê que tem a Minha Deusa aqui também, né? Esse mangá é bem legal. Tem vários mangás aqui interessantes nessa revistinha aqui. Essa aqui essa aqui, ó, é de julho de 2005 da Kodansha, né? Shonen Afternoon. Eu peguei isso aqui num evento de anime muitos anos atrás. Eu lembro que foi bem legal de pegar isso aqui porque eu nunca tinha visto, né, essa revista aqui, que inclusive eles têm lá no site, né, no Manga Republic, eles têm algumas edições da Jump, tem também de outras editoras como a Kodansha, que é no caso essa aqui. E falando um pouquinho, né, rapidamente aqui sobre esse mangá, ele foi baseado numa novela, né, numa novel, assim, um texto, né, como se fosse um livrinho escrito. E aí depois o autor desse livro e junto com outro desenhista eles lançaram esse mangá aqui pela revista Magazine Z, que era uma revista mensal da Kodansha. E aí o que aconteceu foi que a revista acabou sendo cancelada. A revista acabou encerrando ali. Eu acho que eles avisaram com uns 2, 3 meses para que os autores pudessem
decidiu o que iam fazer com as obras, né? De repente finalizar a obra, ou até, sei lá, né? Fazer alguma... Ó, tem um cartãozinho, vou ver depois. Ou ver se iriam levar para outro lugar. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu, né? No caso dessa obra aqui, eles conseguiram levar alguns anos depois para uma outra revista, né? Mas tinham várias revistas interessantes lá, inclusive alguns mangás comissionados do Batman, cara. Você acredita nisso? Mangá do Batman, tinha também Sakura Taisen e Gundam, essa revista Magazine Z da Kodansha. E aí, o que aconteceu foi que eles conseguiram um contrato com a Tokuma Shoten, Shoten, né? Shoten, agora eu não me lembro o nome, que é aquela que tinha parceria com o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli era um braço animado desse conglomerado, né? Que era um super grupo que produzia ali conteúdos. E aí, depois desses três daqui, que eu tinha falado para vocês, que eram esses três livrinhos aqui, representavam a série inteira original da Magazine Z, que são os 9 volumes, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então seria aqui a série original. E aí, quando eles fecharam o contrato, eles produziram mais 6 volumes, eu acho. 6 volumes de mangá, o que daria mais 2 aqui. Não, mais 6, exatamente. Daria mais 2, que são 5 desses aqui ao total. E foi produzido numa editora online, na versão online da revista dessa editora Tokuma Shoten, né? Quando eles terminaram a produção, eles transformaram aqui em Bukobon. E aí o resto é história. Não é um mangá que fez assim tanto sucesso, não se falou muito nele, mas é um mangá muito bom. É aqueles que você fala assim, nossa, muito bem feito, né? Muito bem estruturado. E esse vídeo fica por aqui, tá bom? Foi um teste rapidinho aí, até ficou maior do que eu queria, viu? Queria fazer um vídeo só de 10 minutinhos, mas extrapolou um pouquinho. Então você dê um like se você gostou do vídeo, você dê um dislike se você não gostou, e a gente se vê num próximo episódio aí, hein? Até mais!